Salve galera, tranquilão, bem-vindo a mais um vídeo nesse canal falido do caralho. Nós tá aqui em um vídeo novo no canal. Um vídeo desse joguinho aqui, tá ligado? Um vídeo desses joguinhos de... de matar o personagem. Eu acho que é assim, não sei. É um jogo, espera que eu achei na Play Store e eu vou vir jogar com vocês. Bora. Tá. Tá bom. O cara tá se traçalhando todo. Pegar um foguete. Oxi. Tá, eu não entendi muito bem o que aconteceu aqui. Ele só tá saindo se machucando. Tem muita graça jogar um jogo desse jeito. Eu vou deixar fluir. Mas tá de boa. 3, 2, 1. O quê? Que lugar horrível! Fácil demais. Vamos construir um... Voltei, galera. Voltei. Dei uma voltada aqui rapidão. Tá, voltar aqui que eu acho que eu não entendi muito bem. Vamos começar um level desse, pelo que deu pra entender aqui. Tem como você carregar isso aqui. Aí você vai mais rápido. Eu joguei. Meu Deus. O foda é que o cara só fica vermelho e não toma dano, velho. Olha isso, mano. Ele literalmente não toma dano. Ele só fica vermelho. Infinito não. Acabou agora. Pelo amor de Deus, vamos ver mais um comercial. Deixa eu até abaixar o volume do celular. Sabia que ia vir. Nossa, pai tá chata. Voltamos aqui pra fase, galera. Voltei pra minha fase que eu sou burro. Vai matar, vai matar. Deu menos dano. Na primeira vez tinha dado mais dano. Aqui na primeira vez deu 7.000 de dano. Agora nós vai comprar o que? Não dá pra comprar uma moto. Nós vai comprar o que? Não dá pra comprar também. Comprar uma serra elétrica. Aqui então. Agora nós vai descendo igual merda, que não vai tomar dano nenhum. Ó, não tomou dano. Vai. Nossa, tomou muito. Tomou muito. Vai tomar de dano, foi um dano considerável. Tá, mano, eu sou muito burro, velho, na moral. Nem me terminou a parada, eu apertei aqui pra voltar. Sério, sou burro pra caramba. Toma. Isso. Eu comprei uma parada, nem deu muito dano negócio, né? Porque ficou lá atrás. Ah, de novo, véi. Toda hora comercial, véi. Vai tomar no... Ai, mano. Falar é nada. Nossa, sou muito burro. Vai. Toma. Toma. É a primeira vez. Cadê minha serra? Eu juro que eu comprei uma serra e botei aqui. Tá bom, né? Comprei 500. Acho que nem entendo muito bem. Tá. Ponta.
que é isso, meu Deus? Aí tu... Ah! Voltei, tropa. Não se engane, isso dali não é vírus. É por causa que o celular... Celular não é porque eu tô com a internet ligada. Aí o aplicativo fica botando um monte de propaganda. Mas não, aquilo ali não é vírus. Não precisa se preocupar. Ah, mas pô, vai pra última armadilha, velho. Tinha mais uma armadilha ali, mano. Aí eu, hein, que jogo mercenário, mano. Nossa, mano, mas também isso é um desgosto. Sou um desgosto jogando qualquer jogo, velho. Tô matando, vai. Nossa, já tomou muito de dano. Pô, mano, eu levo meu personagem pra lá, cara, na moral. Que é isso, meu Deus? Até esqueci de pular o comercial. Voltei, tropa. Que parada chata, velho. Eu não vou juntar muito 2.500 só pra comprar isso daqui. Nossa, ó. Mas é zica, ó. Você vai ver. Ela vai se machucar pra caramba. Não. Véi, que jogo, filho da mãe. Tá, pelo menos dessa vez eu fiquei parado ali. Nossa, tô arrumando um cérebro. Bora ver quanto dinheiro que vai ficar agora. Provavelmente vai vir um comercial. Vai, tropa, vai, nós consegue. O objetivo é chegar pelo menos até 10 mil. 10 mil de dano, eu acho que deve ser um dano bom, hein? Não, vai pra outra armadilha, cara. Eu tô bem aqui. Que custa, cara? Eu tô vendo que custa. Custa eu ser burro. Na moral, eu sou muito burro. Tomar quase nada de dano por causa da minha burrice. Olha isso. Ai, tô me mandando um cérebro, mano. Quase que foi pra última armadilha. Tinha uma armadilha bem ali que eu botei. Pelo menos eu acho. Ah, velho, já tô ficando... Ai. Toda hora comercial, mano. Nossa, só ver se nós conseguimos pegar o impulso. É. Foi um dano, né? 5 mil não é um pouco dano. Vai de novo, não consegui o máximo. Cada vez mais eu estou conseguindo muito. Sério isso, velho. Consegui, não, merda. Desliguei a internet, tropa. Pode ser que agora pare de ficar aparecendo esses anúncios que toda hora eu tenho que ficar tirando. Mó chatão. Mas não foi no máximo, mas foi um que considerável isso conseguindo. Toma. Isso. Nossa, eu dei muito pouco dano, não vai dar quase nada de dinheiro. No 129. Leite. Toma. Nossa, deu muito dano. Ah, mas eu não vou dar mais dano. Nossa, mas só pega errado, velho. Complicado. Ah, velho. Eu desliguei a internet. Mais um, mano. Sou muito burro, velho, na moral.
Vai. De novo. Isso. Nossa, vai, não vai conseguir muito. Toma, 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 toma. Ah, velho, não sei como nós conseguimos só 6.000, sendo que acertou todas as flechas, velho. Tá bom. Hoje dá pra nós descer de bicicleta. Menos isto. Mas isso deve ser muito foda. Nossa. Mas na verdade nem compensa, eu acho, que descer de bicicleta. Por causa que vai ficar toda hora atrapalhando aquilo ali. Vamos ver se dá. Toma, toma. É o que eu falei, não compensa mesmo. Mas é uma boa se eu mudar de mapa. Não tá aqui mudar de mapa. Ah, não dá não. Mas eu vou ir só assim mesmo. Tem que juntar agora 1.000 e pouco. Nossa, 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 nossa. Nossa, 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 nossa. Nossa, nossa. Ficou agarradinho, velho. Quase que veio pra cá. Bora ver o que dá pra comprar com 500. Aqui, pô. Peraí. Peraí, merda. Será que agora dá pra andar de bicicleta? Bora ver. Equipei o bike. Dei só um impulsinho pra ir. Eu botei uma rampa ali. Nossa, nem pá. Eu sabia que ia dar. Tipo esse daqui, eu acho que se for... Nossa, por que só ficou uma partida? Para tá doido. Acho que tem que ficar equipando igual a bicicleta. Então tá. Ai, foi mal aí, tropa, não tiver falando um pouco. E eu tiver falando baixo, é porque esse vídeo 3:15 é complicado. Mas tá bom. Bora. Agora nós vai. Toma. Nossa. 2.000 de dano só descendo. Bateu. Nossa. Que legal. Toma. Nossa. Eu acho que eu vou retirar esse negócio. Nós só terminar o vídeo quando tiver pegar. Eu vou tirar isso para de. Só terminar o vídeo quando eu pegar 10k, porque vai ser meio difícil, velho. Na moral. Porque não adianta acertar todas as flechas, nem tá entendendo. Eu comprei uma bicicleta, foi meio inútil. Tô nem sei mais o que fazer. Nossa, tomei uma agora. Vai embora. Nos 7.000. 7.000 é muito dano, acho. Vai dar os 500 que eu preciso. 200. Viu, tropa? Eu tirei a internet, ficou bem melhor. Agora toma. Tá só na cara dele. Nossa, tropa, deu dano, tá? Só deu dano. Nossa, ali. Nossa, não foi mal. Bora voltar agora. Agora nem sei se compensa ir com... Nossa, tropa, parou aí, que merda, né? Vou botar então a bicicleta pra ver se agora compensa. Que bicicleta. Toma. Nossa. Com a bicicleta eu acho que... Tá, pô, acho que com a bicicleta... Deu bom, hein? Deu bom.
Nossa, eu tô... Que eu vou botar esse, mas é 15 mil, é muito dinheiro. Acho que eu vou juntar 2.200. Toma, toma. Toma, toma, toma. Toma. Ai, toma. Toma, toma. Ai, toma, toma. Nossa, isso deve ter machucado, hein? Mas agora nós vai eject. Eu nem sabia, mas tem como sair da bicicleta. Pelo que parece. Só que eu não recomendo, porque é muito difícil. Mas só é bom sair quando a bicicleta já estiver toda bagaçada. Tipo agora, viu? Agora começou a sair. Mas eu tô sentindo que eu tô farmando menos nesse mapa. Sei lá, pode ser só impressão também. Poxa, cadê o eject, moço? Cadê o eject? Mesmo, só tá o eject daqui. Toma. Caraca, eu tomei um traumatismo craniano. Sei lá, tropa, acho que eu já vou deixando o vídeo por aqui. Deve estar meio chato esse vídeo. Só assiste aí, dá uma moral pro canal. Pra ele crescer. Eu trago mais vídeos legais. Sabe como é que é, né? O YouTube não vai entregar meus vídeos. Provavelmente estou fazendo mais um vídeo que não vai dar view. Mas se der view, falou, se inscreve aí no canal, deixa o like. Valeu, tchau. Termino o vídeo aí com a última manobra, que foi um fracasso total. Falou.